Meu amigo financiou mais de 240 mil reais em um imóvel e estava prestes a pagar quase 900 mil no total. Mesmo assim, ele não ia amortizar, porque achava que não fazia diferença e não tinha grana para isso, até ver os números. Esse meu amigo financiou um apartamento de cerca de 360 mil reais e deu uma entrada de 134 mil. E ainda teve mais ou menos 18 mil de ITBI e cartório. No final, financiou 243 mil reais e 800 para pagar em 35 anos. E como a maioria das pessoas, achava que estava pagando o apartamento. Mas quando a gente foi olhar os números, veio o choque. Nas 6 primeiras parcelas, ele havia pago mais de 17 mil reais. Mas sabe quanto virou patrimônio de verdade? Nada. O saldo do devedor saiu de 243.800 para 244.037. Ou seja, ele pagou mais de 17 mil e ficou devendo mais do que o valor que ele financiou. Por que isso acontece? Porque no começo do financiamento, você não paga o imóvel, você paga apenas juros e seguros. Além dos juros, ainda existe uma taxa chamada de TR, ou seja, taxa referencial, que acumulado nos últimos 12 meses está por volta de 2%, que atualiza o seu saldo devedor. Se você tem um financiamento ou conhece alguém que tem uma grande chance de estar passando por isso sem nem perceber. E o pior não é isso, é olhar a dívida e ver que não diminuiu, e não entender nada, porque está pagando a mais e mesmo assim deve mais, e não entender por que você está pagando e mesmo assim deve mais. Foi aí que tudo mudou. Eu falei para ele: ou você começa a amortizar, ou vai passar 35 anos pagando os juros, e muitos juros. Existe um erro clássico, que quase todo mundo comete. E parece fazer sentido. A pessoa vai lá no banco, no aplicativo ou no site e escolhe diminuir a parcela. Vê um alívio na hora, mas sem perceber, acabou de aumentar o tempo da dívida. Enquanto mais tempo, mais juros. Sem contar os juros, ainda existe os seguros. Mas o que realmente muda o jogo aqui é reduzir o prazo. Porque quando você reduz o prazo, você corta os juros futuros. Um exemplo simples: se sua dívida está 244 mil e você amortiza R$ 1.000, ela cai para 243 mil. E agora os juros vêm em cima dos 243 mil e não mais do valor total de 244. E aí que mora a verdade sobre os juros. Nesse caso, ele começou pequeno, coisa de R$ 500 só para testar. E mesmo assim, já começou a cortar o tempo de financiamento. Para você ter uma ideia, esses R$ 500 que ele colocou, eliminou 4 parcelas lá de trás. Logo, 4 meses apagados. E é aqui que pouca gente percebe. Mesmo pagando pouco, quando você corta as parcelas lá do final, você está cortando os juros pesados e no longo prazo. Isso impede que a dívida pese no seu bolso por 30 ou 35 anos. Ninguém te explica isso. Te ensinaram só a pagar a parcela, mês após mês, como se não existisse outra forma, mas existe. Agora imagina isso. Se ele continuar amortizando todo mês, ou seja, assim que puder, esse financiamento deixa de ser 35 anos e começa a encolher. E o melhor, uma boa parte dos juros simplesmente desaparece e sua renda não fica comprometida pelo tempo todo. Isso depende só de uma coisa: constância. Porque dependendo do ritmo, não é só alguns meses que corta, são anos. 10 anos, 15 anos, às vezes até mais. 20 anos da sua vida que deixaram de ser dívida. Enquanto você não faz isso, o tempo faz por você. E o resultado é uma vida inteira pagando juros. Então guarde isso aqui, que já muda o jogo. Isso pode te economizar anos da sua vida. Amortiza sempre que puder, sempre prefira reduzir o prazo, comece o quanto antes. Ele começou a aplicar isso aos poucos e a diferença é absurda quando você entende o jogo. Com R$ 500, pagou 4 parcelas, no valor aproximadamente de R$ 2.900, ou seja, uma economia de R$ 16.600. Não é sobre pagar parcela, é sobre parar de alimentar os juros. Porque o banco ganha quando você está endividado e ainda tem seu imóvel como garantia. Ele não fez nada complicado, mudou só um detalhe.
e o futuro financeiro já começou a virar. A pergunta é: até quando você vai pagar juros? E quando é que você vai começar a cortar? Se esse vídeo te abriu a mente, já se inscreve aqui, porque eu falo de dinheiro de verdade sem enrolação. Meu nome é Renato e nos vemos na próxima.